Bom, boa tarde a todos. Sou o Thiago da Dimensional. Vou estar fazendo acompanhamento do webinar de hoje com a Fluke. Quem vai ministrar hoje vai ser o Edgar Silva. Só lembrando ao pessoal prestar bastante atenção aí na apresentação de hoje. No final do webinar vai ser enviado um certificado de participação e no final do certificado vai ser enviado também um questionário para que vocês possam responder e tá concorrendo a uma garrafa em Stanley, tá? Edgar. Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade, pelo tempo de vocês, para poder estar apresentando algumas das soluções da linha Fluke, né? O que a Fluke oferta para o mercado industrial ou para o mercado de prestadores de serviços, que pode estar auxiliando aí no dia a dia. Falar de algumas novas tecnologias, de algumas inovações, de alguns produtos já consolidados no mercado. Então, para isso, eu vou iniciar o compartilhamento da tela. Conforme foi apresentado pelo Thiago, eu sou Edgar Silva, eu sou gerente regional de vendas da Fluke do Brasil, eu atuo na região de São Paulo e Mato Grosso do Sul. No convite ali nós tínhamos a informação que quem estaria apresentando, ministrando esse treinamento seria o Rodrigo Oliveira. Ele passou por alguns problemas técnicos ali, mas temos a mesma função, temos o mesmo cargo, o mesmo atuação na área de engenharia, então por isso eu acabei substituindo ele aqui para poder estar dando prosseguimento e não cancelar esse webinar que é tão importante falar um pouco para esse público, para esse mercado, conhecer um pouco mais e explorar um pouco mais das ferramentas da Fluke. Tá? Então a gente vai falar um pouco das aplicações Fluke de imageamento industrial, acústico e termográfico, muito focado na manutenção preditiva. Tá? Então esse é um dos principais tópicos que vamos abordar. Falando um pouquinho aí sobre a Fluke, né, especificamente, a Fluke ela é dedicada à sua segurança e impulsionada pelo seu sucesso. Né? O trabalho na Fluke ele é desenvolvido diariamente para que você possa fazer o seu trabalho essencialmente com segurança, com confiança. A gente costuma até levar para o mercado essa mensagem que a Fluke, muito mais que uma empresa de equipamentos de medição, é uma empresa de segurança. A gente preza pela segurança dos nossos usuários e por isso os nossos produtos possuem diversas certificações, né, e diversas condições de segurança ofertadas aos nossos clientes. Então, a Fluke vai atender desde o estudante que tem as demandas específicas para projetos ali de atuações em eletrônica e coisas desse tipo, como para um eletricista residencial, como para um eletricista industrial, como para equipes de engenharia. Então, a Fluke vai abranger diversos clientes dentro desse mercado, diversos tipos de usuário, mas todos eles nós vamos focar e ofertar uma condição de segurança primordial para que todos esses trabalhos possam ser realizados e todos os nossos usuários possam se sentir seguros e, principalmente, possam ter o retorno para casa em garantia, né? Possam voltar para casa em segurança. A Fluke garante isso com a confiabilidade e a condição de segurança que os nossos equipamentos vão ofertar. Então, esse é um dos primórdios, aí, uma das bases, um dos pilares de sustentação da Fluke é transmitir a segurança para o nosso usuário. Falando sobre a Fluke, né? A Fluke teve a sua fundação em 1948, é uma empresa americana, então a gente está no mercado nacional há mais de 25 anos, tá? Há mais de 25 anos no Brasil, mais de 1.250 ferramentas no portfólio. Então, as mais comuns, aí, as mais usuais pelo mercado, falando de multímetros, de alicate amperímetros, até a linha de calibração, a linha de testadores de rede. A gente costuma dizer que sempre que um cliente, um usuário, ou uma indústria precisa medir ou testar alguma grandeza, seja ela elétrica, seja ela pressão, seja ela de dimensional, né, de distâncias, a Fluke deve ter uma solução de mercado para ofertar para esse cliente. Então, sempre que o desafio do usuário for algum teste ou alguma medição, é bem provável que a Fluke traga alguma dessas soluções para usabilidade do cliente final. A Fluke tem mais de 1.500 patentes hoje, né, esse número já atualizado, mais de 4.000 funcionários ao redor
do mundo, está atuando em mais de 100 países, e aí vão ter diversos artigos publicados, vídeos, notas de aplicação, que são realmente documentos que indicam aonde utilizar o equipamento da Fluke, como utilizar os equipamentos da Fluke. Ainda existem, né, algumas atuações aí com webinars, vocês conseguem localizar alguns vídeos e outras informações dos equipamentos da Fluke, além de uma modalidade de cursos que a Fluke oferta também, inclusive hoje cursos online, para certificação dos usuários, né? A Fluke, além de trazer os equipamentos para o mercado, busca também capacitar os usuários a ter cada vez mais conhecimento, seja no ramo de elétrica, seja no ramo de internet, né, da parte de cabeamento estruturado. Então, são cursos que vão agregar valor e conhecimento aos nossos clientes. Falando um pouco da questão sensitiva, né? Vamos falar aí, fazer uma analogia à questão da evolução dos sentidos humanos, né? Então, né, tem essa teoria de evolução do homem ter provindo do macaco, então toda a origem desde a postura, como que o homem ficou de pé, então tem toda uma questão de evolução, e nós fizemos essa analogia justamente para dizer o quanto os nossos equipamentos evoluíram ao longo desses anos, né? Então a Fluke traz esses equipamentos desde de 1948 e cada vez mais agregando funcionalidades e agregando segurança e confiabilidade nas medições. Então, esse é um dos diferenciais que a Fluke busca sempre trazer para o mercado. E aí, quando a gente vai entrar nesse tema, vamos falar hoje do sentido da visão, né? O que os olhos humanos conseguem enxergar, o que eles conseguem trazer de verdade para a gente dentro de uma visão, dentro de uma imagem. Então, quando a gente diz como que seria a descrição de uma imagem como essa, né? Então, a gente tem diversas imagens, né? Diversos pontos que podem ser notados dentro de uma imagem. Então, se eu pego a imagem aqui dessa casa com essa grama, você vê que vão ter flores de cores diferenciadas, que a grama praticamente cobre as janelas e portas, assim como você vai notar ali na imagem do lado direito, que você tem uma construção num perfil de arquitetura totalmente diferente do que está ao redor, então são contextos diferentes. E como nós aplicaríamos isso para realmente conseguir descrever isso, né? Então tem coisas que a percepção visual é muito mais assertiva, é muito mais detalhada do que algo que a gente possa reportar. Então essas imagens são justamente para colocar o quanto de informações vocês estão vendo nessa tela. Por exemplo, eu não citei aqui que talvez o céu esteja nublado, que esteja mais azul, que eu tenho 2 guindastes ali atuando numa imagem, que eu tenho uma placa na imagem da frente. Então, tudo isso são informações que talvez o nosso reporte não consiga trazer. E isso é basicamente para dizer o quanto a visualização é muito mais assertiva do que uma descrição, do que um relatório, do que algo que eu possa documentar. E aí, a Fluke vai trazer diversas aplicações de imagens, diversas visualizações. E então, aqui tem até algumas imagens que não foram feitas com equipamentos da Fluke, justamente para a gente conseguir visualizar toda essa informação, essa quantidade de informação visual que temos dentro dessas possibilidades de imagens, né? Então, uma imagem ali, provavelmente algum tipo de ultrassonografia que mostra que deve ter um bebê ali, uma imagem que mostra um problema num joelho, né? Ver a diferença de uma imagem para outra, uma imagem que traz ali de um certificador de cabos da Fluke, mostrando como que está o direcionamento, né? Como que está o processo dessa fibra ótica que está sendo certificada, ou uma imagem que consegue nos trazer um ponto de aquecimento ali num disjuntor, né? Se a gente olhar essa imagem, dá para verificar que a gente tem um ponto muito mais destacado do que outro, ou ali na imagem da palma da mão, que a gente tem um dedo que está numa cor destoante do restante da mão, né? Então você vê que tem uma cor diferente ali, que não necessariamente está indicando se aqui se é um ponto quente ou um ponto frio. Vou explicar até um pouquinho depois, mais para frente, o porquê que essa diferença de temperatura pode ocorrer. Mas essa é
uma transposição visual do que a gente consegue interpretar e enxergar por meio destas imagens, né? E aí vamos trazer essa condição de imageamento para dentro das manutenções preditivas. A manutenção preditiva, ela é talvez um dos principais pilares de sustentação dentro das indústrias. Então, cada vez mais ela é desenvolvida, cada vez mais ela busca atualizações e cada vez mais ela busca ferramentas para conseguir adquirir essas informações e traçar rotas e traçar planos de manutenção muito mais assertivos, economizando em custos e trazendo muito mais benefícios para dentro da planta. Então, mitigando os problemas de parada não previstas, mitigando os problemas de excesso de ativos, né, de você ter ativos reservas para ter que estar fazendo uma troca constante de alguma peça, de um rolamento, por exemplo, porque agora você tem ferramentas que possibilitam que a manutenção preditiva ela seja muito mais assertiva e concreta. E hoje nós vamos abordar especificamente dois tipos, né, já que estamos falando da condição de imagem, vamos falar do ultrassom e vamos falar da termografia. Tá? Então, a videoscopia também faz parte do portfólio da Fluke, assim como outras soluções que a Fluke trabalha dentro da manutenção preditiva. Mas o foco da apresentação hoje é falar sobre o ultrassom e sobre a termografia. E a interrogação ali no ultrassom é justamente porque, quando se fala de ultrassom, a gente realmente está falando de uma condição sonora, né? Porém, a Fluke, hoje, ela possui um equipamento que tem como nome imageador acústico, que de fato ele consegue transpor o som em imagem. Então, isso é o que vai fazer um equipamento de ultrassom. E aí, o ultrassom na manutenção preditiva, como ele era feito antes dessa condição de imagem? Era realmente por alguém utilizando um fone e um equipamento que talvez fizesse essa captação, ou de fato algum técnico, algum manutentor andando pela planta e procurando algum som diferente, né, dentro da planta. Só que com o ruído ambiente de uma planta industrial 100% operacional, essa é uma tarefa muito complexa. Então, essa analogia aí de que precisa ter um ouvido de um compositor, realmente é porque precisava ser um técnico com um conhecimento distinto e diferenciado para poder, talvez, ter essa percepção de ruídos que estão ocorrendo na planta e, assim, conseguir identificar possíveis falhas, como vazamentos, como descargas parciais ou até mesmo como problemas de rolamento de esteiras. Então, o que a Fluke está se propondo a trazer para o mercado é justamente um imageador acústico que consegue transpor o ruído sobre uma imagem visual. Então, o ruído, o som gerado por um possível vazamento, uma possível descarga parcial, ele se torna visível com o equipamento. O equipamento, ele de fato possui uma matriz de microfones que vai captar o som ambiente e vai transpor isso para essa imagem visual. Então, nós conseguimos, de fato, enxergar os pontos de vazamento. E por que seria importante? Eu estou falando da parte de vazamento, primeiramente. Por que isso é tão importante? Porque isso hoje está muito elencado às métricas de ESG. Então, ESG hoje dentro das indústrias é algo que tem uma proporção muito grande, tem uma força e um tipo de frente de trabalho justamente para as matrizes de ESG. Né? Tudo que a gente está falando de vazamentos, ele vai diretamente estar relacionado a uma emissão de carbono. Então, isso é extremamente prejudicial para a empresa, além do custo energético que isso de fato vai trazer. Então, falando de ESG, ele vai estar diretamente relacionado a esse ponto, tal qual a produtividade, porque sempre que a gente está falando sobre a parte de vazamentos, isso está aumentando a carga do meu compressor. Os meus compressores estão trabalhando, usando como exemplo um ar comprimido. Os meus compressores estão trabalhando com uma carga máxima, isso me gera um custo maior e a quantidade de vazamentos pode diminuir a minha produtividade. Eu posso ter uma queda de pressão na rede, por exemplo. E essa queda de pressão talvez exija que eu coloque mais compressores em linha ou pior, né, prejudicar o meu processo final, eu perder produtividade dentro da minha planta. Então, diretamente por isso, está totalmente relacionado à condição de eficiência energética, né? Então,
fazer o máximo possível com menos esforço é um dos pontos ligados à condição de eficiência energética. Então, por isso, sempre que eu supro um problema de vazamento, o meu compressor não precisa mais trabalhar em cima desse esforço para suprir o vazamento. Isso também se pega nas condições de segurança, tendo em vista que vazamentos de alguns gases podem ser explosivos, né? Ou podem intoxicar um manutentor, uma equipe de produção. Então, a questão de segurança também é tão importante quanto, e estar de fato atrelado à condição da manutenção preditiva, porque eu tendo esses dados, né, conseguindo ver visualmente esses pontos de vazamento ou pontos de falhas, o que eu consigo fazer? Uma atuação preditiva. Eu capturo um dado e tomo uma ação em cima disso, né, fazendo a manutenção, fazendo a correção desses reparos ou não, e isso vai impactar em uma cadeia como um todo. A partir do momento que eu tenho um compressor que não precisa mais estar trabalhando com carga máxima, as manutenções que eu posso programar nesse compressor, elas passam a ser mais espaçadas, elas podem ser mais espaçadas. Ou até eu posso parar um compressor dentro da minha indústria e trazer isso para um backup. Então, ter uma rotatividade de trabalho nos compressores, minimizando assim o esforço de trabalho de cada um, o que aumenta, sem dúvida, a vida útil de cada um deles. Então, esse é o ponto onde o imaginador acústico vai atuar. E aí, ele vai atuar nessas formas para detecção de vazamentos de gases. Tá? Então, todas essas imagens foram feitas em campo, né, em visitas a alguma indústria. E aí, quando a gente fala da parte de vazamentos de gases, elas podem estar diretamente relacionadas à parte de ar comprimido, que estamos falando de um gás extremamente comum, né, nas plantas do segmento industrial, mas também pode estar atrelado a vazamentos de vapor, de amônia, de CO2, nitrogênio, oxigênio. Então, o grande ponto do equipamento não é o tipo de gás que a planta trabalha, tá? E sim, na verdade, a pressão dessa rede. Se a rede onde esse gás está circulando possui uma pressão suficiente para gerar um ruído num ponto de vazamento, o equipamento é capaz de ter essa percepção e esse diagnóstico de encontrar esses pontos de vazamento e transpor isso para uma imagem, né? Fazer o imageamento de fato desse ponto de vazamento para que eu tome uma ação corretiva, né, em cima desses pontos de vazamento e assim eu haja de uma forma preditiva sobre os meus compressores, sobre a minha produção. Então, o grande ponto do imageamento é a gente conseguir enxergar os pontos de vazamento para uma ação corretiva nesses pontos, né? Trabalhando assim com a melhoria da eficiência energética e mitigando as perdas de pressão, as quedas de pressão ou as perdas geradas por esses pontos de vazamento. Além desses pontos, o equipamento ele permite, né, que nós conseguimos mensurar através dele uma estimativa de custo deste vazamento, né? Porque esse vazamento, esse gás que está sendo produzido, ele tem um custo para ser gerado. Se for o ar comprimido, se paga o quilowatt-hora de um compressor. Então, para isso, é importante que a gente entenda que esse vazamento tem um custo. Qual pode ser o tamanho do custo para essa indústria? Tudo vai depender do quanto se paga para gerar esse tipo de gás. Então, se é o ar comprimido, se é um vazamento de oxigênio, por exemplo, então eles pagam para fazer uma reposição do oxigênio a cada uma vez por mês. De repente, essa indústria tem que reabastecer o oxigênio, os tanques de oxigênio da indústria, uma vez por semana, sendo que não aumentou a produção, sendo que não tivemos grandes alterações no processo. Esse é um grande indicativo de que, na verdade, estamos trabalhando com a supressão de vazamentos. Estamos aumentando a nossa carga para a supressão de vazamentos. Além disso, o equipamento, que é o Fluke 910, ele vai conseguir também fazer o imageamento das descargas parciais. Então, as descargas parciais, aqui tem alguns exemplos, elas podem estar ocorrendo, né, dentro das subestações, principalmente nas indústrias, que tem essa subestação que trabalha aí normalmente na média ou na alta tensão interna,
E essas descargas podem acontecer em diversos componentes da linha de subestação, e essas descargas podem, futuramente, trazer uma parada de energia na planta. Uma parada de energia na planta, dependendo da localização e dependendo do tempo de religação dessa indústria, isso pode ocasionar uma parada de 2 a 3 dias, tudo depende da característica e de onde essa indústria está localizada, obviamente. Mas uma parada causada por uma descarga parcial pode parar esse processo dessa indústria e acabar ocasionando um prejuízo aí de alguns milhões de reais por um período de paradas. Então, o equipamento, o Fluke i910, ele vai trabalhar justamente na detecção dessas descargas parciais. Então, os usuários passam a ter, de uma forma preditiva, a informação de onde exatamente está ocorrendo essa descarga e tomar uma ação pela percepção que eles estão tendo visualmente de tomo uma ação para fazer uma limpeza, ou é uma substituição de algum componente, ou é alguma conexão que está mal feita. Então, eu consigo ter essa percepção para trazer para o meu dia a dia as análises e as tomadas de ações em cima de descargas parciais. Então, essa é uma funcionalidade que me permite ter essa visualização e agir de uma forma preditiva em cima de imagens coletadas dentro de uma linha ou de uma subestação. Então, essa é outra funcionalidade do equipamento. Ainda falando do mesmo equipamento, ele também atua agora com uma nova funcionalidade. É uma detecção de problemas de rolamentos. Então, aonde existem hoje esteiras de transporte que possuem diversos pontos, diversos rolamentos, ele é capaz de diagnosticar pela condição de ruído também um possível problema em um rolamento. Então, ele vai fazer uma análise comparativa, né, onde ele vai entender ali qual que é o ruído padrão desses rolamentos e vai dar um indicativo onde eu tenho um que está fora dessa faixa de frequência, né? Quem vai fazer essa frequência é o ponto-chave desse parâmetro. Então, tanto quanto para vazamentos de gases, para descargas parciais ou para problemas de rolamento, a frequência desse ruído é o ponto-chave para esse tipo de detecção. Então, tudo isso, todos esses pontos estão linkando aí imagens a percepções que anteriormente a gente só tinha ao ouvido, né, vamos dizer assim, e que eram muito difíceis de serem localizadas e corrigidas, porque não era precisa a localização de um ponto de vazamento, por exemplo. Eu podia identificar que eu tinha algum vazamento acontecendo na planta, mas identificar o ponto exato para atuar numa correção ou estimar a quantidade de desperdício, né, tanto de emissão de CO2 quanto de desperdício de quilowatt-hora ali, quanto eu estou gerando no caso do ar comprimido, por exemplo, são percepções que a gente não conseguia ter até possuir um equipamento focado na condição de imageamento acústico, em pegar esse ruído e transformar ele em visual, em uma imagem. E aí, passando um pouco para a questão da termografia, tá? Migrando um pouco, vamos falar de termografia. A termografia é uma técnica que ela já é mais consolidada, ela já está há mais algum tempo de mercado, e ela é uma técnica de sensoriamento, né, que vai possibilitar a medição de temperaturas e a formação de imagens térmicas, né, de um componente, equipamento ou de um processo, isso através da medição da irradiação infravermelha, que ela é emitida pelos corpos em função da sua temperatura. Então, ela vai ter uma normativa ali, uma NBR para ensaios não destrutivos, que vai ser aplicável à termografia. Então, a gente tem ali, no caso, uma imagem de um elefante, vocês vão poder ver aí como varia a temperatura em diversos tipos de pontos, né? Então, eu tenho ali ao redor dos olhos, já é uma imagem um pouco mais clara, né, mais amarelo, nas orelhas uma imagem mais escura. Isso mostra uma diferenciação de temperatura entre pontos, né? Então, não tem nenhuma informação qual que é a parte mais quente ou mais fria, porque isso é uma análise feita diretamente relacionada ao equipamento, tá? Então, eu posso ter colocado numa escala distinta que, na verdade, a parte escura é onde a temperatura está mais quente.
E a parte mais clara pode ser a temperatura mais fria. Então, não necessariamente a cor significa que é mais quente ou mais frio. Isso são ajustes que são feitos no equipamento, né? Em qualquer termovisor da Fluke você consegue fazer esse ajuste para trabalhar numa escala que se identifique, que se adeque melhor à sua visualização. Mas o ponto-chave dessa imagem é mostrar as diferenças de temperatura, tá? Então, para esse exemplo, sim, a orelha do elefante é o que está mais afastado do corpo e, consequentemente, é a parte mais fria. Então, nessa imagem, a parte escura é mais fria, mas não é esse o detalhe, né, principal. O principal é identificar as diferenças de temperatura ao longo do corpo desse elefante. E aí, o que eu preciso para trabalhar com termografia? Então, o primeiro passo é um termovisor, obviamente. Assim que você adquirir um termovisor, se você adquirir um termovisor Fluke, o ponto principal para a sua aplicação, para a sua medição, é o foco. O foco é o principal ponto de medição. Por que o foco é o principal parâmetro a ser ajustado? Porque todos os outros parâmetros que eu tenho em uma imagem termográfica, eu consigo trabalhar posteriormente. Então, não necessariamente eu posso medir aqui esse disjuntor, como está na imagem, e ele está ali numa escala de Fahrenheit, mas se tivesse numa escala de graus Celsius, vamos supor que ele tivesse 227, como está ali na imagem, bem pequenininho no disjuntor central. Isso não necessariamente seria um indicativo de problema, porque o meu disjuntor pode estar, o meu termovisor pode estar setado com um parâmetro para graus Fahrenheit, ou ele pode estar setado em outra forma, plano de fundo pode estar alterado. Mas se eu tirei uma imagem focada, se a minha foto termográfica ela é focada, eu consigo depois fazer todos os ajustes via software, via a própria câmera ou via Fluke Connect, que é um aplicativo que tem interface hoje com as câmeras da Fluke. Tá? Então você consegue ajustar todos os pontos relacionados à termografia posteriormente. Então não há a necessidade de tirar uma foto, fazer uma análise, o ajuste dos parâmetros. O que é importante na imagem é um foco. Se eu tenho uma imagem focada, como a primeira imagem ali do lado esquerdo, eu consigo ter uma visualização para fazer um trabalho e aí entender, por exemplo, o porquê que o disjuntor do meio tem um aquecimento maior do que os outros. Isso pode ser um grande indicativo de problema. As outras temperaturas estão, né, na mesma faixa ali, enquanto o central está bem diferente a condição da temperatura dele. E aí vai dos ajustes de escala, todos os ajustes que a gente consegue fazer posteriormente. Mas o ponto principal para uma imagem termográfica é o foco. As câmeras de maior precisão da Fluke, as câmeras da linha high-end, como a gente costuma dizer, elas possuem uma funcionalidade chamada Laser Sharp. No que o Laser Sharp pode ser importante e como ele pode ser importante na aplicação do dia a dia de um usuário. Então, essa é uma imagem que a gente tem aqui do lado esquerdo, né? Tem a imagem ali de uma bomba e o que estamos fazendo? Fazendo uma medição termográfica dela. Porém, se a gente olha para o lado direito, é a mesma imagem, porém ela está numa área que tem uma tela. Essa bomba trabalha num lugar que está isolado. Então, eu tenho uma função, que é um laser, que é chamado de Laser Sharp, onde eu coloco o foco naquilo exatamente que eu busco medir. A tela, ela continua na frente na imagem do lado esquerdo, tá? Então, eu não tirei de dentro dessa área enclausurada. A tela continua ali, porém, eu ativei o Laser Sharp. E isso vai fazer com que o foco busque essa imagem exatamente aonde ela se encontra. Busque esse objeto ou ponto de medição que eu desejo captar exatamente aonde ele está. Então, ele vai desconsiderar praticamente essa tela na minha imagem de medição. É isso que o equipamento vai fazer nessa funcionalidade Laser Sharp. Tá? Então, é uma funcionalidade bem importante, principalmente para medição em áreas enclausuradas, né? Onde eu tenho um equipamento fechado como esse, vamos supor que fosse uma área ali onde a NR não permita que eu acesse. Eu consigo fazer uma imagem termográfica por fora, tendo somente essa visualização e essa adesão do foco Laser Sharp, tá? Então, essa é uma funcionalidade importante
para o dia a dia, que agrega essa condição de eu medir em segurança pontos que eu não consigo acessar de uma forma simples, né? Talvez eu teria que fazer uma parada no processo ou algum tipo de atuação ali que fizesse acesso a essa área. Então, eu consigo fazer a minha inspeção termográfica, mesmo sem acesso à área interna dessa tela. Dentro desses parâmetros, né, que são ajustados, a condução térmica, a condutividade térmica, ela pode acontecer de três formas, né, a convecção, a condução e a radiação, que é o que o termovisor vai medir. Então, esse é o ponto que ela vai trabalhar na medição da irradiação infravermelha. E existe uma informação que são dos parâmetros que devem ser ajustados no termovisor, mas como eu disse, não somente necessariamente na hora da medição, mas isso pode ser ajustado posteriormente via software. São dados que são de extrema importância para que a minha medição esteja o mais correta e coerente possível. Então, nesse caso, estamos falando da condição da reflexão, da transmissividade e da emissividade, né? Então, são os ajustes que eu tenho que fazer dentro do termograma, né, da minha análise termográfica, para que eu possa, de fato, ter uma medição coerente e ajustada ao que eu necessito. Então, são três parâmetros que precisam estar ajustados, e o ideal é que a somatória deles seja igual a 1, tá? Porque o ajuste de emissividade ele vai de 0,1 a 0,99. Então, isso depende, a emissividade varia de acordo com o objeto, o item que eu estou fazendo essa medição. Cada tipo de perfil de objeto possui uma emissividade conhecida, né? Então, isso dentro do equipamento hoje já existe uma lista de emissividades conhecidas. Então, trazer um exemplo de um bloco de concreto, de uma parede de alvenaria, de um cano galvanizado. Então, sempre que eu tenho uma emissividade conhecida, talvez ela já esteja na lista do meu equipamento, e eu preciso só sinalizar ali qual é o tipo de item, de objeto ou de corpo que eu estou fazendo a medição, para que ele seja compatível à emissividade conhecida desse item. Se eu estou trabalhando com um item que eu não conheço a emissividade, aí a gente vai trabalhar também dentro dos outros parâmetros, né? A reflexividade, a transmissividade, ou ajustar, né? Como conhecer essa emissividade, são alguns pontos, tem algumas dicas que a gente pode colocar no dia a dia para que sejam conhecidas essas emissividades e ajustes para que o trabalho seja feito de uma forma mais coerente, mais assertiva. Então, são pontos bem importantes, são os parâmetros que vão realmente nos trazer os indicativos, os indicadores de temperatura, que são os objetivos finais da equipe de manutenção preditiva, vai estar diretamente correlacionado com esses três parâmetros, esses três ajustes. Lembrando que não necessariamente precisa ser feito na hora da imagem, não tenho a necessidade de ajustar isso no equipamento a cada foto que eu for tirar, mas sim fazer esse ajuste posteriormente em software ou no aplicativo do Fluke Connect, quando eu estiver analisando e parametrizando minha imagem, o meu termograma, né? Minha imagem termográfica. O ajuste da emissividade, né? A gente costuma trazer ele como principal ponto, porque ele é o que mais vai sofrer variações, né? A quantidade de reflexividade e de transmissividade são tão importantes quanto, mas lembra que na conta que eu simulei ali, o resultado igual a 1 é o resultado perfeito. Se eu tenho uma emissividade 0,99, ela é tão próxima de 1 que esse campo de reflexividade e transmissividade gera pouquíssima influência. Então, esse é um ponto-chave. Se eu conheço a emissividade do que eu estou medindo, eu, obviamente, vou ter uma medição muito mais assertiva, tá? Então, sempre que for próximo a 1 a emissividade, né, quanto mais próximo a 1, mais assertiva a minha medição de radiação infravermelha. Então, esse é o cenário. E o que são itens de baixa emissividade?
e aí normalmente vão ser itens reflexivos, né? Então, se eu pego um termovisor, por exemplo, e aponto para uma janela, a chance de eu fazer uma selfie termográfica é muito grande, porque ele é um nível de reflexividade tão grande e o termovisor ele sempre vai fazer a medição infravermelha das superfícies e ele vai estar refletindo a minha imagem nesse espelho. Então, eu preciso saber como contornar isso, né, como ajustar isso para que eu tenha uma medição de IR de uma forma mais assertiva. É o caso que a gente tem grandes e vários exemplos de medição de um painel de elétrica, né? Então, a equipe de elétrica vai fazer uma inspeção em campo e assim que eles chegam em campo, eles se deparam com um painel que possui um acrílico na frente, um acrílico de proteção. E aí o técnico abre o painel e faz a imagem ali por cima daquele acrílico e volta para campo para fazer análise, volta para a base para fazer análise da imagem termográfica que ele tirou. O que ele vai detectar de disjuntores e de cabos que estão passando ali atrás daquele acrílico? Absolutamente nada. Porque esse acrílico ele possui uma condição de reflexividade e de transmissividade que não vão permitir que a radiação infravermelho dos cabos, disjuntores, contatos, conexões fusíveis, seja lá o que tiver lá atrás, ultrapasse para ser feita a medição. Para isso, existem ferramentas específicas que chamamos de janelas de inspeção termográfica, que possuem um cristal conhecido que tem uma transmissividade suficiente para que eu aponte um termovisor e ele consiga fazer essa medição de irradiação infravermelha através dele. Então, o que a gente está propondo com a instalação de uma janela termográfica é que o usuário consiga fazer uma medição de termografia, muitas vezes sem precisar abrir o painel, porque essas janelas são instaladas sempre na porta do painel. Então, eu posso retirar o acrílico pensando que eu não preciso mais abrir o painel para fazer uma inspeção termográfica. Então, seriam somente as manutenções usuais ali no painel, que normalmente vão ser efetuadas com o painel desligado. Porque para fazer qualquer manutenção no painel, mesmo que se ele tivesse um acrílico, eu teria que retirar o acrílico para as manutenções. Então, para isso, é tão importante a condição de uma instalação de uma janela de inspeção termográfica para que eu consiga, de fato, validar esses pontos, mesmo sem precisar abrir o painel. E aí, falando das aplicações de termografia na manutenção industrial, né? São diversas aplicações que a gente tem hoje, né? Então, a gente vai conseguir fazer todos os tipos de análise de sobrecarga, desbalanceamento. Nota-se ali que a gente tem uma fase com uma condição de temperatura bem diferente das demais, né? Assim como a parte de inspeção de motores. Então, a gente tem ali, os indicadores, não sei se ficam exatamente tão visíveis assim, mas a diferença de temperatura de um ponto de 97 graus para outro ali um pouco mais deslocado para 78 e próximo ao eixo do motor ali algo em torno de 54 graus. Então, essa condição de diferenças de temperatura, né, essas imagens nos permitem que a gente consiga, de fato, visualizar os pontos mais quentes para entender o que pode estar acontecendo dentro desse motor, se é um comportamento normal ou se não, eu tenho que tomar alguma ação corretiva em cima disso. O que eu posso fazer no trabalho de manutenção para este motor? Outra atuação para subestações, né? Assim como existe hoje o equipamento para as descargas parciais, com o tempo, os pontos de descargas eles tendem a se tornarem problemas internos, né? Começam a degradar a isolação de um componente e com isso, consequentemente, isso gera um aquecimento, gera uma sobretemperatura de pontos. Então, eu consigo fazer essa detecção de pontos de aquecimento em subestação, utilizando também um equipamento de termografia. Então, um termovisor também vai me trazer essa percepção e esse diagnóstico de pontos de aquecimento dentro de uma subestação, por exemplo. Os componentes frios, né, inclusive essa é uma observação que é colocada, podem ser um indicativo de problemas também dentro da subestação, né? Então, pode ser uma falta de fluidos ou um fluxo que está restrito em alguns dos dutos de radiador, transformador ou regulador. Então,
são pontos importantes de observação dentro de uma análise termográfica, porque muitas vezes a gente tem essa percepção que só o quente é que tem problema, quando, na verdade, existe um comportamento esperado de um componente e ele estar abaixo dessa temperatura dos demais, né, do padrão que eu tenho de funcionamento, também pode ser um forte indicativo de problemas. Na parte de conexões também, mesma coisa, eu posso ter detalhadamente ali nas imagens, você consegue ver de uma forma bem aproximada do que está, onde estão ocorrendo os pontos de aquecimento. Então, são possíveis problemas de conexão, né? O efeito Joule, o esforço maior que está sendo feito para a passagem da corrente em um componente, ali em uma conexão. Então, isso gera um sobreaquecimento, gera uma diferenciação de temperatura, e isso é um problema. Isso, além do consumo, né, ser maior nesse ponto, ele vai me gerar possíveis, a elevação de temperatura, né, vai me gerar uma possível sobrecorrente, uma possível falha ao longo tempo, né? Então, isso deve ser corrigido para que não se torne uma eventual parada de planta, uma parada de processo. Então, nesta parte de conexões, a termografia também, ela visualmente consegue nos elencar e nos demonstrar esses tipos de problemas. Da mesma forma, na parte de fusíveis, né, como que a gente consegue validar se um fusível hoje ele tem a atuação esperada? Não só fusível, mas qualquer componente, como que a gente tem essa percepção? Esse exemplo dos fusíveis trazem de uma forma bem visual ali a diferença de temperatura entre eles, né? Então, no sistema trifásico ali, como que está o comportamento de cada um, como que está a temperatura de trabalho de cada um, né? Então, a gente consegue trazer isso como uma base para entender o que é o comportamento normal, o comportamento esperado desse fusível ou desse componente, e o que é um equipamento que está passando por uma sobretemperatura, está com uma carga excessiva, está gerando um trabalho maior, um esforço maior, ou se, na verdade, os outros componentes estão sem carga, né? Se a gente está passando por um problema invertido, na verdade, só tem um operacional, só temos um funcionando. Então, esse é o tipo de percepção que também se pode trazer com a termografia nesta aplicação em fusíveis, tal qual na área de instalações aéreas. Sempre que a gente está falando de instalações aéreas, existe a condição de dificuldade de se detectar esses pontos por conta da distância de operação e por conta da complexidade de interpretação de resultados, né? Então, a Fluke vai trazer algumas soluções que eu tenho câmeras, né, focadas para atender as instalações aéreas, porque o ponto principal de definição de qual a melhor câmera para minha utilização, além do range de temperatura, né, de saber quais são as suas temperaturas máximas de trabalho, seriam a condição do distanciamento que você tem do seu ponto de medição buscado. Então, esse exemplo eu comparo com aquela primeira foto que a gente colocou ali do elefante. A gente viu que no elefante a gente conseguia ver a diferenciação dos pontos de temperatura da orelha, da tromba, da pele do elefante. Então, a gente tinha uma imagem muito mais próxima. Quando eu falo de uma instalação aérea, a gente deve estar aí talvez a 20, 30 metros do ponto de medição, né? Então, a gente vê que a riqueza de detalhes aí, nessa primeira imagem do lado esquerdo, ela já é muito menor. Eu vejo um ponto com uma diferença grande de temperatura, né? Mas não consigo enxergar detalhadamente qual seria esse ponto. Então, para isso, a distância é o que vai definir a aplicação do meu modelo de termografia que eu vou usar. Qual vai ser o tipo de termovisor que eu uso? Então, isso você tem a ajuda e o apoio dos especialistas, tanto da Fluke quanto aqui da Dimensional, para fazer esse dimensionamento correto de qual é o termovisor que vai atender a sua aplicação. Ou, em alguns casos, um termovisor da linha high-end, um termovisor dos mais potentes que a Fluke vai ter, eu ainda preciso talvez usar uma lente de ampliação de focos 1x2 ou 1x4 para poder chegar num nível de exatidão de enxergar que eu tenho uma diferença de temperatura bem no ponto de conexão ali, como está na imagem do lado direito, né? Então, você consegue ver no detalhe que os pontos de conexão ali daquelas duas fases, né, elas estão diferentes com relação à fase centralizada. Então, são pontos de possível aquecimento que eu consegui chegar neste nível de detalhe usando uma câmera de maior resolução,
ou até mesmo uma câmera de maior resolução acoplada a uma lente zoom Tele 2 ou Tele 4, que vai me trazer uma resolução maior para esse tipo de aplicação mais detalhada. Também podemos utilizar esse mesmo equipamento para eletrônicas e telecomunicações. E aí nós temos, por exemplo, para eletrônica, uma aplicação interessante que existe uma lente macro, que aí, ao contrário da lente de zoom, é uma lente que me permite ver detalhamentos em componentes ou peças mais próximas que eu vou trabalhar. Então, para essa aplicação em placas eletrônicas, ela é fundamental para eu conseguir entender e ter essa percepção de em quais pontos eu tenho um sobreaquecimento de uma forma mais detalhada. Para isso, a importância e a relevância de utilizar uma lente correta, dimensionado junto ao equipamento correto para a minha aplicação. Assim como na área de mancais e acoplamentos, né, toda essa parte também existe uma aplicação desenvolvida e já comprovada para a termografia, que vai me dar um indicativo de falha, né, de diferença de temperatura suficiente para eu ter essa percepção de um problema nesses componentes. Então, tão importante quanto as manutenções costumeiras nessas peças, a análise de termografia também vai me trazer todos esses parâmetros, vai possibilitar que a minha visualização ela seja muito mais prática, muito mais simples por ser visual, né? Então eu consigo ter essa percepção para se tornar cada vez mais efetiva dentro da manutenção preditiva. Correias e rolamentos, outra aplicação que também está bem linkada com a condição de medição de radiação infravermelha, né? Porque ele vai me trazer essa visualização de pontos de falha. Então, possíveis esteiras ali que estão com sobrecarga, como é o caso da primeira imagem ali do lado esquerdo. Então, eu consigo ter essa percepção que a imagem dessa correia ali, a temperatura dela é diferente da outra, e aí cabe essa análise justamente de validar por que essa correia é diferente. Realmente é o que se espera, os comportamentos delas são diferentes, ou simplesmente eu realmente estou passando por um problema nessa correia. A mesma etapa para a parte de rolamentos também pode ser aplicada à visualização termográfica, né, para fazer esse tipo de análise e validação da funcionalidade dos meus rolamentos. Alguns sistemas de vapor eu também consigo ter essas atuações para enxergar realmente problemas de válvulas, de caldeiras que não estão isoladas, né, que estão permitindo a passagem de calor excessivo, a passagem da temperatura. Então, esse é um ponto que também pode ocorrer, tal qual falhas de isolamento de caldeira ou problemas de isolamento de válvula. Então, tem ali uma imagem que vai trazer uma normal, né, que está estancando a válvula fechada, ela permite que a temperatura do outro lado da tubulação não aqueça, e uma que já não consegue comportar, já não tem mais essa condição de segurar ali, de barrar o meu fluido, né, de temperatura. Então eu já tenho algum resquício ali de alteração de temperatura nessa tubulação. Então eu consigo também fazer esse tipo de análise através da termografia. Mais uma análise que a termografia vai atuar de forma preditiva para me trazer uma imagem que seja possível tomar alguma ação, tomar alguma ação de resposta em cima disso. Até mesmo para expressões prediais também é uma aplicação para a termografia, né? Então, problemas de infiltração, conforme temos o andamento desses problemas, que eles se tornam grandes o suficiente para gerar uma diferença de temperatura no meu teto, na minha parede, eu também vou conseguir ter esse diagnóstico via termografia. Então, se eu tenho uma diferença de temperatura, seja lá onde for essa superfície, um termovisor ele tende a ter essa resolução suficiente para poder fazer essa detecção. E aí as linhas de termovisores da Fluke, né, que vai partir desde um termovisor de bolso, tem os termovisores intermediários, a série profissional e a série expert. Então, são divididas aí praticamente em 4 linhas de termovisores que vão conseguir atender às necessidades de cada perfil de cliente, de cada perfil de usuário, conforme a aplicação real deles. Então, se eu preciso medir ali o parafuso na linha de subestação a 50 metros de altura, na linha de transmissão
que vem para a subestação a 50 metros de altura, eu tenho que partir para uma série Expert. Se eu vou fazer uma medição de disjuntor, que eu tenho ali acesso a um painel, eu vou fazer essa medição de 1 metro, a 1 metro de distância, a minha câmera de bolso vai conseguir atendê-los. Então, esse dimensionamento do que eu vou medir, qual a temperatura esperada do que eu vou medir, são os fatores fundamentais para definir qual o melhor modelo para eu utilizar. Como eu disse, para isso, a Fluke vai poder dar essa consultoria, vamos dizer assim, de qual que é o melhor equipamento para a minha aplicação, tal qual a Dimensional possui especialistas treinados para fazer esse tipo de ação, esse tipo de approach com o cliente, com o usuário final, mostrando para eles o que vai atender a necessidade de aplicação. Para finalizar, demonstrar para vocês a questão do Fluke Academy, tá? Então, o Fluke Academy hoje é uma plataforma, uma gama de cursos que a Fluke oferece. Existem cursos em Company, existem cursos em Class que ocorrem na Fluke, e eles vão estar diretamente associados a grande parte da nossa linha de produtos. Então, um curso para qualidade de energia, um curso de termografia, um curso de técnicas de aterramento, de instalação de cabeamento de rede, a parte de metrologia também, todas as incertezas de grandeza de temperatura elétrica e pressão. Então, isso pode ser visualizado ali no site que está citado ali, o flukeacademy.com.br. Vocês podem verificar e consultar os cursos, né, ver as próximas turmas e entender um pouco mais sobre esses conceitos e como isso pode agregar, de fato, dentro da manutenção preditiva, sendo um termografista nível 1 ou tendo uma análise de resolução de problemas de qualidade de energia, como isso agrega dentro do dia a dia da manutenção. O conhecimento é algo fundamental, né? Então, a gente costuma dizer que nós ofertamos o produto e agora a gente também tem uma nova modalidade de ofertar o conhecimento para que esses usuários, esses manutentores estejam cada vez mais cientes do que eles possuem em mão e de técnicas de solução e mitigação de problemas. E aí esse espaço fica aberto agora para possíveis perguntas, deixar esse tempo para qualquer comentário que vocês tenham para fazer. Sobre o curso, vocês conseguem consultar diretamente naquele site que eu passei, flukeacademy.com.br. Ali tem uma informação de turmas e valores também dos cursos que estão sendo ofertados. Tá? Então, dentro desse site existe essa visualização já de tabela de valores e de próximas turmas. O que não tem lá, por exemplo, é a informação dos cursos in company. Eu tenho uma empresa e eu quero formar 20 pessoas em termografia. Quero que a minha equipe de elétrica por inteiro tenha a capacitação em termografia nível 1. Aí vocês vão ter que, pelo site mesmo, tem uma opção de contato ali, e aí vocês solicitam esse contato para receber uma proposta para cursos in company, dependendo da quantidade de pessoas que estão formando, que tem o objetivo de formar nessa turma. Bom, a outra pergunta é se vai ficar gravado, vai ficar disponível esse webinar. Estou alinhando aqui com o pessoal da Dimensional, mas acredito que eles deixam disponibilizado para quem quiser assistir posteriormente, poder compartilhar também o link com as informações. Isso acredito que quando for enviado o questionário ali posteriormente, eles devam também passar o possível link de onde esteja salvo essa apresentação. Obrigado, Edgar, e obrigado, pessoal, pela presença de todos aí.